Bom, pessoal, vamos lá, começando a prova anual, quarta aula de Políticas Públicas da Educação Básica. Plano Nacional de Educação. A gente vai conhecer as diretrizes do PNE e a gente vai entender as metas e finalidades do PNE, tá? Para oportunizar a melhoria da educação brasileira. PNE é algo que não tem nem como dizer que não existe, porque tudo tudo, até isso aqui, ó. Eu acho, não sei se eu mostrei para vocês na semana passada, até isso aqui. Ele vem também do PNE, ele vem do Projeto Nacional, do Plano Nacional de Educação. Tudo que a gente conhece de financiamento da educação básica, tudo passa pelo PNE, pelo Plano Nacional. Ele é, ele é, ele é fixo, ele que geralmente recebe a maior parte do orçamento que vai para a educação. Por isso que nos preocupa muito o fato do governo federal destinar mais dinheiro para o exército, né, para a defesa, do que para a educação. Né? Fato que, vamos agora reportar aqui, ele já foi desmentido e recuou, desmentido não, recuou com essa ação. Né? Agora, quem vai receber menos é a saúde, mas é algo que é muito importante, afinal de contas, 25% do. Agora está em dúvida. O MEC tem que destinar 20%, o governo federal tem que destinar 20% do valor da receita para a educação. Né? Aliás, tem outras coisas também que vão direto para a educação, até mesmo na loteria, quando você joga na loteria, parte daquele dinheiro que você joga, ele é destinado à educação, né? Esporte, educação. Foi criado mais para financiar o esporte, né? As loterias, né? Criado não, ele foi é, monopolizado pela Caixa Econômica Federal, porque seria como uma forma de financiar ao esporte, mas parte daquele dinheiro também vai para a educação. Né? Bom, vamos lá. A gente vai entender o contexto histórico, né, da PNE que está vigente, né, é um plano que sofre alterações. A gente vai conhecer as metas e estratégias para a educação e o papel do FNDE para a efetivação dos programas educacionais. FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tá? O PNE é as etapas de ensino. Então, o PNE tem uma vigência de 10 anos, né? O último que está tá em vigência é o que começou em 2014. Ele é um plano plurianual, e vai até 2024. Né? Ela segue as normativas descritas na Constituição de 1988. Então, a partir dessa Constituição é que criou esse fundo para financiar. Vamos lembrar que na Constituição, diferente da LDB, afinal de contas, a LDB vai colocar as diretrizes, né? É, as diretrizes da educação, a nossa Constituição diz que é dever do Estado e direito do cidadão ter acesso à educação. Só que isso precisa de grana, né? Porque, afinal de contas, tem que pagar os professores, tem que prover material, prover acesso a todo tipo de educação de forma igualitária. Né? Então, tudo isso gera dinheiro, tem custo, né? Então, segue as normativas escritas na Constituição, não na LDB. Ela deve subsidiar a organização dos planos dos estados, municípios e do Distrito Federal. A gente fala muito do PNE vindo do MEC, mas todas as esferas têm que ter esse plano, afinal de contas, parte do dinheiro arrecadado das suas receitas precisa ser revertido à educação. Né? As prioridades do PNE, primeiro, né, desse atual, é o respeito aos direitos humanos. Né? Eu até tinha mostrado para vocês que a gente tem aqueles ODS, né, que a prefeitura até colocou no seu currículo da cidade. Vou achar aqui a imagem. Que é muito comum. Só colocar ODS no Google que vocês vão achar. Que é isso aqui. Ó. São 5 P's, né? Da Agenda 2030. Então,
ela vem muito calcada hoje através disso aqui, né? Que é a Agenda 2030. Afinal de contas, a gente precisa um prazo para chegar a 2030 e ter atingido isso aqui, né? E isso também está incluso a respeito aos direitos humanos, né? Os 5Ps. A sustentabilidade socioambiental também está muito ligado aos ODS, né? ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a Educação, né? Valorização da diversidade. As pessoas têm uma certa confusão quando escutam a palavra diversidade, porque a primeira coisa que lembra da diversidade, né, é isso, né, da bandeira gay, diversidade. Não, diversidade ela é um conceito muito mais amplo. A diversidade é justamente as necessidades educacionais específicas, a questão do gênero. Note que gênero não é o sexo biológico. Gênero está muito envolvido com identidade, posições políticas, é uma valorização da diversidade, o credo, né, ou seja, a diversidade das religiões. Então, tudo isso vai construir essa valorização da diversidade, tá? E a valorização dos profissionais da educação, né? Então, por quê? Porque precisa se criar formas que haja meios para que haja não digo a palavra, mas a capacitação de professores, a formação continuada deles. Lembra que eu falei, gente, quando vocês pegaram o diploma, não acabou, não. Eu mesmo tenho aqui 4 passos cheios de cursos, passo aleatório, passo. Mas isso também está, teoricamente, está dentro desse programa. Quer ver um exemplo desses programas aplicados? São aquelas pós-graduações ou aquelas formações que são abertas pelas universidades públicas, seja ela federal ou estadual, para professores. Então, esse fundo de reserva, né, de professores, de vagas, essas vagas para professores da rede pública, diga-se sempre, né, diga-se de passagem, que é isso, ela vem também como parte custeada pelo PNI. Né? Então, são essas 4 prioridades do PNI. Então, respeito aos direitos humanos, sustentabilidade socioambiental, valorização da diversidade, esses 3 estão ligados à ODS, e a valorização dos profissionais da educação. Temos as metas, óbvio, né? Se tem o Plano Nacional de Educação, tem que ter meta, né? A gente precisa, não pode fazer igual a nossa ex-presidente que falou aqui. Quando a gente chegar, a gente deixa a meta em aberto. Quando chegar nessa meta, a gente dobra a meta. Não, a gente precisa ter uma meta concreta, né? Para as etapas de ensino, né? A meta 1 é a universalização da educação infantil. Lembra que eu falei, acho que eu devo ter falado isso para vocês, que a educação infantil, ela, não sei se eu falei para vocês, a turma de quarta-feira, de segunda-feira. Mas a educação infantil, ela não é assim tão obrigatória. Ela faz parte da educação básica, mas ela não é assim tão obrigatória. Não no todo, né? Se, por exemplo, você tem um filho, uma filha, e não quiser levar ela para creche, você tem esse direito. É creche, né? É creche. Só que a gente recomenda que leve a partir dos 4 ou 5 anos, ou seja, para que ganhe o trabalho de motricidade para ser trabalhado, trabalha a motricidade para ser melhor trabalhado no momento da alfabetização a partir dos 6 anos, lá no Fundi 1. Mas não é obrigatório. Então não vai chegar um conselho tutelar, você não está levando o filho para a escola. Não. Na educação infantil, ela é optativa, mas ela é aberta a todos. É que a nossa realidade é que as pessoas já levam para que a criança se ocupe, ou até mesmo porque, diferentemente de há anos atrás, a ideia de família, né, ela mudou. E eu digo até quando mudou? Mudou em 1988 com a Constituição Federal. Por quê? Porque a partir da Constituição, nosso país deixou de ser católico, 100% católico. Né? Nós tínhamos uma Constituição antes de 88, aliás, todas as anteriores, determinava que a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Nós sabemos muito bem que não tem, muita gente
neopentecostal ou de matrizes africanas, são judeus, muçulmanos, né? Então não tem uma religião oficial do país. O nosso país é uma profusão de religiões e todas estão certas, todas elas, sem exceção. Então, a ideia da família católica era o pai, a mãe e os filhos, né? E às vezes algum agregado que poderia ser o pai ou a mãe de um dos chefes do chefe da família, ou né, o chefe da família era o homem ou da do lar, né? Então, essa era a composição da família perfeita, né? Hoje isso mudou, né? Isso mudou, acaba então levando todo mundo a trabalhando, o pai, a mãe, às vezes a mãe é solteira, ou o pai é solteiro, ou a criança nem mora com os pais, mora com algum outro responsável por ela, e a realidade é que essas pessoas geralmente trabalham. Então, a escola ela perdeu um pouco do sentido, né, especialmente nesse momento, para que seja algo que seja especificamente trabalhado para a criança, né? Até porque não tem aquela questão da avaliação, tem apenas o acompanhamento, né? Então, com isso, foi promovido, a PNE ela busca justamente promover essa universalização, para que as crianças realmente eles possam ir para a educação infantil e ser melhor trabalhado, para quando chegar, da motricidade, claro, para quando chegar lá no ensino fundamental 1, no primeiro ano, que é de alfabetização, ele já consiga, por exemplo, segurar uma caneta com força, que ele consiga fazer desenhos com o lápis, né? Aqueles desenhos que eles fazem, ele tem um motivo de ser. Aquilo lá é para justamente ele aprender a como fazer os contornos na letra cursiva. Então, tudo tem um sentido. Não é assim, eu vou aprender isso porque é só para motricidade. Não, não é bem só isso. Né? Eles fazem isso para que vá treinando e que possa desenvolver a sua própria caligrafia. Tem um outro detalhe muito importante relacionado à caligrafia. Não existe letra feia. Não existe. Então, se você falar, minha letra é feia. Não, não existe letra feia. Porque a caligrafia, e por isso que hoje, graças a Deus, não tem mais caderno de caligrafia, apesar de muita gente gostar. A caligrafia, ela é uma identidade da pessoa. Assim como uma identidade, ela é única. Ela representa a pessoa. Por isso que não se tem mais, inclusive, curso de caligrafia na, nesse espaço. E, além disso, né, ainda a motricidade, ela também serve para que a criança seja apresentada a outras microsociedades, diferente da que ela vive, né? Cada família é uma microsociedade, né? Quando ela vai para a escola, ela passa a ter é, contato com outras crianças, contato com outras realidades, e que vai muito ao encontro da valorização da diversidade. Além disso, pode também entrar na questão do respeito aos direitos humanos, né? Então, as etapas de ensino meta 1 é essa universalização da educação infantil, especialmente com as crianças de 4 a 5 anos. A meta 2 é a universalização do ensino fundamental de 9 anos. Essa daí já foi concretizada. Hoje não tem mais, salvo melhor juízo, não existe mais escolas de ensino fundamental de 8 anos. Todas são de 9 anos, até porque ela já tem um bom tempo que já foi determinada, passou por um processo de adaptação. Acho que o último, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que estavam não resistindo, né? Mas que foi mais complicado para aplicar foi o próprio estado, né? Basta lembrar que antigamente aquele caderno do aluno ele vinha escrito quinta série, sexto ano, por exemplo. Hoje já não, hoje já vem. Eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Ele vem para a sala. Hoje já vem mostrando o sexto ano direto, não vem nem mais menção do quinto ano. Né? Por que demorou muito, por exemplo, no caso do Estado? Porque isso implicava abrir uma nova sala. Se abrir uma nova sala, não iria abrir uma única sala, ia abrir várias salas, né? Por exemplo, na escola que eu trabalho, geralmente tem 2 salas por série, né? Por ano, né? Então já estavam acostumados a ter 8 salas. Então, precisava ter mais 2 salas, por exemplo, de uma série nova. E isso implicava espaço e também contratação de profissional. Então, por isso que demorou um pouco, né? Já as prefeituras já souberam mais se adaptar e tudo mais, já acomodaram bem, né? Especialmente porque,
as prefeituras geralmente detêm um monopólio da educação infantil. Hoje um professor falou para mim que ele desconhece a educação infantil na rede estadual, por exemplo. Eu confesso, eu também desconheço. Eu nem pesquisei, mas eu acho que não deve ter. Eu acho que não deve ter. Até porque a educação infantil, como eu falei agora há pouco, ela não é assim, tão obrigatória assim, né? Obrigatório mesmo a partir do primeiro ano do ensino fundamental. E a meta 3 é a universalização do ensino para os jovens de 15 a 17 anos. Essa tem uma dupla interpretação. Teoricamente, essa faixa etária ela seria é, mais voltada para o ensino médio, né? Por quê? Porque, teoricamente, a criança não adolescente com 15 anos estaria no primeiro ano do ensino médio, né? 16 no segundo, 17 no terceiro. Porém, a gente tem a questão do Programa Nacional de Alfabetização em Idade Certa. Acontece de alguns jovens, especialmente de alguns lugares mais longínquos do Brasil, acabam chegando aos centros urbanos com uma defasagem enorme na educação. Ou até mesmo por falta de interesse, ou até mesmo por conta da escola que vai repetindo, 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 ele acaba ficando, óbvio, defasado. Então, a promoção ele também não vem apenas acompanhado em relação ao ensino médio, mas também voltado para os cursos para a educação de jovens e adultos. Mas o enfoque mesmo nessa faixa também está muito ligado à questão do ensino médio. Por quê? Porque de todas as faixas é onde há o maior índice esqueci, de evasão, né, de evasão escolar. Pode parecer besteira, mas não. É o maior índice de evasão escolar justamente no ensino médio. A gente tem um índice muito alto. E, se não me engano, está muito próximo de 50%. Acho que menos de 50%, acho que, se não me engano, são 42% dos alunos, eles concluem o ensino médio na idade certa. Na idade certa. Não que eles não concluam o ensino médio, mas eles concluem na idade certa apenas 42%. Isso acontece por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, a família mudou. Hoje todo mundo trabalha. Por exemplo, o Estado está diminuindo a quantidade de escolas com ensino médio, com ensino noturno regular. E, às vezes, a criança, não, adolescente, ele está começando a fazer essa transição, ele começa um pouco a se perder em relação à escola com relação ao serviço. Porque o serviço ele vai ganhar dinheiro. Se ele vai ganhar dinheiro, ele pode até ajudar em casa, mas ele vai conseguir as coisas que ele quer. Então, ele acaba mensurando o que é mais importante para ele naquele momento. Esse é o grande perigo de querer que crianças e adolescentes comecem a trabalhar cedo, como algumas pessoas defendem. Por quê? Porque você não está dando as mesmas oportunidades para que ela consiga ter uma conclusão de ensino com um mínimo de qualidade. Né? Basta vocês tomarem como exemplos vocês mesmas. Claro que não dá para comparar, porque o ensino médio no ensino básico ele é meio que obrigatório. Né? Às vezes, alguns empregadores exigem o ensino médio. Mas vocês estão fazendo um curso superior por vontade própria. Né? Então, existe um fator de motivação que diferencia vocês do ensino médio. O ensino médio eles precisam fazer porque eles são obrigados, eles têm que ver conteúdos, eles são obrigados a ver. E são conteúdos que são repetitivos, porque ele até não pode ter visto com aquela ênfase lá no ensino médio, mas ele teve algum tipo de contato lá no ensino fundamental. Então, por isso que se torna muito desinteressante. Aquele formato começa a desgastar. Afinal de contas, ele já vai estar lá no terceiro ano médio, tendo o mesmo formato de aula de a, há 13 anos atrás, 12 anos atrás, de 12 anos atrás. E isso acaba cansando, é uma repetição, né? Então, por isso que eles não ficam interessados. A Vanessa falou, para a criança aprender a conviver. Sim. Acho que você está falando em relação à educação infantil. Para que a criança aprenda a conviver com outras crianças
e para socializar. Isso, exatamente isso, né, da microsociedade. Então, a primeira coisa que a gente vai ver nessas três é a, é a universalização da oh, meu. Então, essa ideia, se vocês olharem para pararem para analisar, ela está muito voltada à questão da universalização do ensino como um todo, né? Por quê? Porque, como eu acabei de falar, a educação infantil ela não é tão obrigatória, né? A criança pode não ir. Geralmente eles pedem que a criança vá no quinto ano, mas na verdade não pode exigir, não, né? Então, é mais para que a criança tenha acesso a todas as oportunidades que passem todas elas em igual qualidade. Mas, apesar do ensino fundamental já estar bem consolidado e as crianças geralmente vão mesmo, isso ainda está muito ligado à questão da LDB de 71, né? A nossa primeira LDB, que foi de 61, né, 61, né, tá, eu falei agora, está ligada à de 71, que é a segunda. A primeira LDB de 61, ela priorizava como educação básica apenas o ensino primário, que era a primeira a quarta série, né? Tanto que muita gente, até um tempo atrás, falava: ah, mas eu concluí o ensino médio, né? Concluí o colegial, como se fosse algo assim voltado quase igual ao ensino superior, porque era mesmo, era difícil o acesso mesmo, né? A educação básica estava muito voltada apenas ao primário, e lá na LDB de 71, ela está muito ligada também até a oitava série. Então, ficou durante muitos anos como educação básica um período só dessa educação, né? Primeiro do primeiro ao quarto, na verdade na época era do primeiro ao quinto ano, e aí passou a ser da primeira à quarta série, depois com a inclusão da quinta à oitava a partir de 71, né? Em 82 teve uma atualização dessa LDB de 71, que foi também contemplado, o ensino supletivo, blá blá blá. E aí, só que em 96 que isso mudou. Inicialmente, a educação básica, no primeiro texto da LDB, também era o ensino fundamental. Também, tanto que a gente não tinha Fundeb, a gente tinha Fundep, que era o que nós vimos nas aulas passadas, que era o Fundo Nacional Fundo de Desenvolvimento da Educação, aliás, Fundo, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Aí em 2006 que mudou para Fundeb, porque nesses 10 anos foram inclusos o ensino médio, que acho que, se não me engano, foi acho que 1 ou 2 anos depois, foi em 98, 99, e em 2002 entrou o ensino infantil como também componente do, da educação básica, né? E aí acabou até esse nome mudando. Então, ainda tem essa ideia de que o ensino principal, acreditem, é o ensino fundamental. A gente vê isso especialmente nos casos das evasões do ensino médio, porque quando está repetindo aquele mesmo conteúdo, só que mais abrangente, a criança, adolescente não, criança não, adolescente acaba se tornando, se torna muito, o conteúdo se torna muito cansativo para ele, né? E então ela prevê nessa meta justamente isso, para que as pessoas não só entendam que ele tem direito àquele acesso e que aquele acesso é importante. Uma das formas de mostrar que esse acesso é importante foi a supervalorização do Enem, né? O Enem ele não é uma avaliação obrigatória, mas você precisa fazer se caso você queira concorrer uma bolsa integral do governo federal através do ProUni. As universidades públicas elas usam a sua prova do Enem como a prova da universidade, né? E ela, como está muito ligada ao MEC, então tem alguns critérios que acabam facilitando muito, por exemplo, quem faz educação pública, né? Quem estuda na educação pública. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e é muito fascinante essa questão desse chamariz, porque eu fui aluno do ProUni. Eu estudei, fiz letras através do ProUni de 2008 a 2010, lá na Unip, eu vou falar a universidade, porque me formei na Unip, inclusive trabalho lá também, e eu usei a bolsa do ProUni, foi o que me deu, na época, a possibilidade de custear
esse curso, né? Para quem não sabe, os cursos de licenciatura hoje estão bem barato, mas a realidade não era bem assim, não. Os cursos eram bem caros na praia, né? Então, ela justamente vem como meta para universalizar esse ensino, para que crie mecanismos para que ele consiga começar não apenas o ensino fundamental, mas especialmente lá no ensino infantil e que vá até o final do seu ciclo lá no ensino médio, né? Além disso, a meta traçada para o plano do PNE até 2024 é que se erradique o analfabetismo nos municípios, né? Então, como que vem isso? E por que nos municípios? Geralmente, quem é responsável pelo ciclo de alfabetização e também o ciclo interdisciplinar são os municípios. Então, se a pessoa passa a ler e escrever, né, minimamente, ela deixa de ser analfabeta. Ela até pode ser analfabeta funcional, mas ela deixa de ser analfabeta, porque ela é capaz de ler um texto, pode até não decodificar, mas consegue ler um texto e consegue também escrever, né, fazer contas, coisas mínimas. Então, vem como meio de financiar isso. A gente conhece isso através, vocês vão ver em EJA, né, na disciplina de educação de jovens e adultos, que hoje não tem mais aquelas séries, né, aquelas séries do primeira, segunda, terceira, quarta série do supletivo, né, que seria feito em 2 anos. Hoje a forma é muito mais básica, às vezes nem dura um semestre, porque a alfabetização para o adulto, por incrível que pareça, é muito mais fácil do que para uma criança. Muito mais fácil, porque para a criança, apesar dela estar bem facinho, tá bem fresquinho na cabeça, a criança ela ainda não tem aqueles capitais culturais desenvolvidos, diferente de um adulto. Então, como até mesmo a questão da leitura, isso aqui, gente, essas letras, é um desenho. A gente aprende a decodificar esse desenho, né, esses rabiscos. Como ele vai ter outros elementos que vão fazer a contextualização da leitura, de números, de letras, e fazer essa combinação, fica até mais fácil. Parece difícil, mas não, é muito mais fácil. Então, a alfabetização ela é muito mais rápida. Então, por isso que todos os municípios, que já cabia, já fez um tempo, a questão do analfabetismo no seu próprio, na sua própria área, porque elas vão ter melhor chance de mapeamento desses alunos e também ver quais são os melhores métodos para cada região, como fazer. E aumento da oferta de educação em tempo integral, em todos os níveis, né? Quem tem crianças no estado, né, já deve ter visto que a rede estadual alterou algumas escolas para programa de tempo integral. Né? E tempo integral é diferente de educação integral. Né? Educação integral ocorre em todas as escolas, todas. Ela é obrigatória. Por quê? Porque a educação integral é justamente compreender e usar com propriedade tudo aquilo que você está aprendendo. A educação em tempo integral já é aquela escola onde a criança fica a manhã e a tarde lá. Né? A ideia é que ela tenha em um dos turnos todo o conteúdo que seria obrigatório, né, do seu currículo, e no seu contraturno ela tenha atividades diversificadas e de seu interesse. Pode ser que uma criança da mesma sala faça uma outra atividade diferente da outra? Pode. O que vai depender muito é a oferta realizada pelo município. Mas a ideia é justamente essa: um turno, a disciplina, aí vai ter um almoço, um momento de descanso maior, geralmente de 1 hora, e logo em seguida tem a sua parte diversificada, né? Ou seja, outros agregadores, pode ser através de esporte, através de atividades artesanais, enfim, entre outras idiomas, enfim, entre outras coisas que podem ser realizadas no ambiente escolar. Oi, Vanessa, tá assim o nome lá? Na verdade, eu até expliquei para vocês por quê.
Já, acho que não estava na hora, não vi isso no vídeo. Acho que não deixei isso no vídeo. Porque a Anhanguera não conseguiu me cadastrar. Por isso. Tá? Ela me cadastrou com o meu CPF com uma data de nascimento diferente. Então, por algum motivo, não consegue reverter isso nesse semestre, aliás, nesse ano corrente. Então, por isso que está com o nome do Abel. Metas voltadas ao combate às desigualdades. Né? A meta 10, né, é que as matrículas para o EJA, nos ensinos fundamental e médio, seja feita na forma integrada à educação profissional. Então, hoje, a ideia do EJA não é mais ser oferecido como ele do EJA, não, da EJA, porque é a educação de jovens e adultos. A ideia da EJA é que não fique nada sem ser contextualizado. Eu tenho aqui um conteúdo da EJA, do ensino fundamental. Então, esse aqui é o caderno que eu tenho da EJA do Estado, né? Esse caderno, ele era utilizado até o ano passado, né? E está bem aqui, ó, mundo do trabalho. Então, todo o conteúdo que está constante aqui, ele é voltado para coisas que ele vê na sua realidade. Além disso, a própria EJA, ela possui ela foi aplicada algumas ações para que diversificasse no modo, na visão do mercado de trabalho, esses conteúdos. O que eu falo não apenas de inglês, mas português, matemática, tudo está voltado através de eixos e de algumas palestras que vêm todo esse conteúdo no modo, na visão de mercado de trabalho. Por quê? É horrível falar, mas é porque todos nós somos gado, mas é isso mesmo, nós somos gado. E a gente precisa ser doutrinado para que vire uma máquina dentro do capitalismo. Juro que não estou falando isso porque, fora. Não, não é isso. Mas exatamente esse é o formato. É justamente esse. Juro, se vocês aprofundarem, é isso. Então, por isso que tudo é voltado para o mercado de trabalho. Quer ver uma outra coisa que é toda formatada para o mercado de trabalho? O próprio curso de vocês. Ele é todo formatado para que vocês consigam utilizar todos os campos no mercado, no momento que vocês estiverem lá trabalhando na área. Isso é bom? Sim, é bom, não é ruim. O problema é que o ensino deve ser reflexivo. Ele tem que te levar a refletir sobre as coisas, né? E quando você vai focar apenas no mercado de trabalho, essa parte da reflexão ela fica do lado de fora. Isso prejudica no momento de você, por exemplo, concorrer a um mestrado, a um doutorado, onde a parte reflexiva se torna muito mais importante. Ele meio que tira essa ideia de você ser um cientista da sua área, né? Fazer pesquisas na sua área, né? Ou você deve fazer isso por conta própria. Quer ver um exemplo? A própria disciplina de metodologia do trabalho, metodologia científica. Ela é uma disciplina pequena e que deveria ser trabalhada com muito mais enfoque, né? Eu confesso para vocês que quando eu fiz letras, como é bem voltada para o mercado de trabalho, essa visão ela não foi muito bem trabalhada. Mas quando eu fui fazer justamente na universidade pública, fiz fazer pedagogia, eu já fui ver, ela já deu muito valor à questão da pesquisa, porque a ideia da universidade é criar pessoas que possam trazer contribuições através de pesquisas, né? Não apenas ao mercado de trabalho, tudo é óbvio, voltado para o mercado de trabalho, mas também foi muito focado para que eu e os meus colegas se tornassem também pesquisadores. Né? É horrível falar isso, eu sei, não é coisa política, juro, mas é para vocês entenderem, tá? Por quê? Isso também está muito embutido no novo, hoje na escola pública do Estado, com aquele Inova Educação, né, que traz matérias que podem ser profissionalizantes ou que trate
você, né, para a sua vida, né? Dessas três disciplinas que entraram, que é uma eletiva, a outra é tecnologias, né, e depois projeto de vida, apenas eletiva, ela não é tão voltada para o mercado de trabalho, porque até pode ter algumas, as eletivas são várias, né? É oferecido um leque, a criança se inscreve no que ela quer. Mas ela pode ter vários tipos de cursos, coisas diversificadas, que vão realmente valer a pena para ela ou não. Então, a de projeto de vida não é que não traz, mas é para você começar a pensar quem é você, né? E a de tecnologias é para que você se torne um ser mais tecnológico, mas também muito voltado para o mercado de trabalho, porque hoje trabalha muito com computadores, com tecnologias eletrônicas, né? Então, e isso estava atrapalhando um pouco as pessoas que não chegavam lá, eu não sei mexer no Word, não sei mexer no Excel, né? Ou não sei mexer em tal coisa, né? É muito comum as pessoas falarem assim, gente, eu não sei mexer no Meet, né? E você vê a pessoa faz até foto no FaceApp, veja de Deus, amo você, mas é verdade. Ela não sabe, por exemplo, essa é a minha ajudante. Ela faz um monte de coisa, faz várias coisas com efeito, mas não sabe mexer direito num site, a navegar num site. Então, é isso para justamente diminuir essa discrepância, né? Então para poder que isso não aconteça, é porque criar, por exemplo, tecnologias. Tecnologia mais alguma coisa, eu não lembro, mas é falar só tecnologias. A tecnologia e inovação, enfim. E a outra de eletivas, são várias, né? Pode oferecer para o gosto da criança, e projeto de vida para que ela projete a sua vida como vai ser, né? Ela possa fazer um planejamento da sua vida, um projetar a sua vida para o futuro. Então, essa é a meta 10. Temos a meta 11, né? Que ela também é voltada para as desigualdades, só que a ideia é que a triplicação de matrículas para a educação profissional. Sou crítica em educação profissional. Ai, gente, eu sei que todo mundo vai falar, porque a FATEC não, a ETEC é ótima, que mais que tem? O Senai é ótimo, que mais que é ótimo, o pessoal fala. Umas escolas técnicas, ensino profissionalizante, só que é um ensino técnico. Ensino técnico, você vai aprender as técnicas de como trabalhar, né? Igual eu falei, gado, para você ter como fazer. Você vai ser treinado a fazer alguma coisa, né? Sou crítico, sim. Apesar de estar no PNE, é algo que eu sou extremamente crítico. A ideia é que você possa refletir para que isso acontece, né? Então, o ensino técnico te limita a fazer exatamente aquilo e aquilo mesmo. Não tem uma explicação. É preciso fazer isso, né? Só pegar como exemplo o próprio curso de magistério, né? Todo mundo fala que professora que fez magistério, nossa, elas são maravilhosas porque elas sabem fazer um monte de coisa. É óbvio que elas sabem fazer um monte de coisa, porque elas têm aula disso. Elas não têm aula para poder, por exemplo, vocês vão ter de avaliação na educação. Elas não vão ter aula de EJA, elas vão ter aula de alfabetização no EJA, mas não vão ter no EJA. Políticas públicas, educação básica, nem pensar, elas não precisam saber disso, elas precisam saber que precisa fazer determinada coisa. Então, é isso que eu sou tão crítico da educação profissional. É boa porque a pessoa se insere no mercado de trabalho? Sim, é boa, não há o que dizer. Mas ela não pode ser utilizada como um fim exclusivamente, né? Ela pode ser usada como um meio para você projetar e depois melhorar, isso sim, mas não como um fim, porque esse é o problema. Eu digo isso porque eu dou aula no estado e muitas das crianças elas saem para estudar ou no SES, no Senai, né, no Senai, ou na ETEC, né? Hoje mesmo vi uma faixa lá na escola, parabéns aos alunos que passaram no Senai. Sim, é bom isso, é bom que eles passem e que estudem e tudo mais, mas a ideia é que não fique só limitado a isso, que ele dê realmente um rumo para a sua vida, que aquilo seja apenas um passo para o resto da sua vida. Não pode ser apenas limitado àquilo. E mais duas metas voltadas à desigualdade. A meta 4,
é a universalização do ensino público alvo da educação especial. E isso está muito remetido à questão da inclusão. Essa aí eu acho maravilhosa. Justamente para que esteja, suma essa questão de eu não conheço, não tive amigos deficientes na sala de aula. Né? É uma palavra até bem preconceituosa, mas eu escuto isso de muitos colegas que estudaram na mesma época que eu. Eu não tinha. É óbvio que não tinha, porque tinha escolas especiais para ele, né? Então você não tinha acesso. E se você não os via, né? Algo de errado não está certo, né? Porque existem, eles existem, sempre existiram. Não é que houve um boom de, agora todo mundo. Não, eles não eram, eles eram escondidos, né? Em educação especial, vocês vão ver, eles eram muito marginalizados, né? Então, essa universalização, ou seja, esse acesso à educação regular para todos eles não faz muito bem para os alunos, os alunos de escola regular, mas como para eles, porque eles passam a sentir parte de uma sociedade, né? Então, por isso que essa é uma das melhores metas que existem, inclusive, desse combate à desigualdade, né? Que é justamente a universalização do ensino, ou seja, todo ensino está garantido também para pessoas que têm necessidades educativas específicas ou especiais. Né? E a meta 19 é assegurar a efetivação da gestão democrática da educação. Isso quer dizer que para a gente precisa assegurar que os pais voltem a participar da vida escolar, né, para que faça parte daquela sociedade, né, os pais, as pessoas que moram ao redor da escola, né. Então isso é muito importante, porque é necessária as participações de todos os atores da educação. Não é só o professor e o aluno. Não. É o professor, o aluno, o pai do aluno, ou melhor, o responsável do aluno, a, a vendinha do lado da escola, em frente da escola, o motorista da vez, todo mundo faz parte da comunidade escolar. Então, é isso assegurar que haja essa participação de todos para que haja uma gestão democrática, que as escolhas realizadas pela escola conste no seu projeto político-pedagógico e que seja construído através de opiniões não só de professores, mas também de pais. É que hoje, é óbvio, é feito mais professores porque você faz uma reunião de, sei lá, 200 alunos, vão 3 pais. Esse é o problema. Esse está sendo o problema. É justamente trazê-los. Só que vem de tempo de que a escola ela exclui justamente todos os outros atores, né, que fazem parte dessa comunidade, todos os outros, porque está muito centrado no aluno. Se o pai é chamado na escola, o aluno aprontou alguma coisa. A gente tem que desmistificar isso, tirar esse mito de que o pai na escola é porque os filhos aprontaram. Não, o pai na escola serve para que melhore o sistema de ensino, melhore a forma da escola, daquela escola, porque é de interesse de todos. O PNE é a valorização dos profissionais da educação. Né? Eles aparecem em 4 metas também. A primeira meta é uma política de formação de profissionais da educação. A gente vê muita universidade, especialmente pela Universidade Aberta do Brasil, há muitos cursos de licenciatura, né, sendo oferecidos. E isso faz parte dessa meta. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo agora uma licenciatura em teatro. Era para professores? Não, não era para professores. Concorri com vaga para professor? Não concorri com vaga para professor. Concorri lá com a cara e a coragem de passar na prova. Né? Mas ela faz parte da Universidade de Brasília, mas ela faz parte do sistema da Universidade Aberta do Brasil, né, que vai ofertar, vai subsidiar essas universidades, geralmente são as públicas, às vezes elas fazem parcerias com algumas particulares para oferecer de modo gratuito para a população esses programas de formação. Então, a gente precisa primeiro imaginar que precisamos que professores cheguem ao mercado. Né? Pedagogia é um dos cursos mais saturados, tem muitos profissionais chegando, mas relaxa.
Tem mercado para todo mundo, para todo mundo, inclusive público, tem mercado. Só que algumas disciplinas já estão começando a ter aquele esvaziamento. Exemplos: química, física. Química e física, curiosamente, quem se forma, né, nessas duas áreas, eles não querem trabalhar na escola, né? Ganha pouco, eles conseguem ganhar muito mais trabalhando em indústrias ou até mesmo em pesquisas, né? Uma outra disciplina que está começando a ter pouquíssimos alunos, pouquíssimos professores, está começando a cair, é matemática, né? Porque quem faz matemática dificilmente vai querer dar aula em escola pública, ele vai querer dar aula em escola particular, né? Porque paga mais. Além disso, ele pode trabalhar em vários tipos de trabalho que vão valorizar muito mais o seu conhecimento do que a escola. Então, quando o governo abre esses processos seletivos para essas licenciaturas, ele está dentro da Meta 15, da política de formação de profissionais de educação, porque precisa chegar a mais profissionais, né? A Meta 16 é a formação de professores em nível de pós-graduação, ou seja, ofertar cursos de pós para que os professores consigam fazer a sua continuidade do ensino. Eu mesmo estou fazendo também uma pós pública de docência no ensino básico, né, pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Ele é ofertado também utilizando os métodos da UAB, a plataforma não, o sistema da UAB, né? Então, esses programas eles existem justamente para que os professores se profissionalizem, né, mais o seu conhecimento, né, ganhem outras perspectivas do seu conteúdo, né. Apesar de ter docência do ensino básico, todo aquele conteúdo ele pode ser facilmente absorvido por qualquer área do professor, qualquer uma, tanto para mim de inglês, que eu dou aula de inglês, pode ser português também, como até mesmo para matemática, né. E, além disso, pós-graduação também compreende programas de mestrado, né? A gente tem programa de mestrado para professores, né? São chamados mestrados profissionais. Ele vem com o nome Prof. Letras, Prof. Mate, Prof. Química, Prof. Física. Ele vem como Prof, né? Que é um programa de mestrado de professores, né? Por isso que vem antes o Prof. E valorizar os profissionais do magistério. Magistério, gente, nesse caso, não é quem fez magistério, não. Magistério se diz é relativo à educação. Então, valorizar esses profissionais. Valorizar, como é que se valoriza? Claro, salário, mas também em dar condições excelentes, né, utopia de trabalho. Então, isso faz parte da valorização do professor, do magistério. E tem o plano de carreira dos professores, que é a meta 18, né? Ou seja, para todas as redes oficiais, isso precisa existir um plano para professores da educação básica e ensino superior, um plano de carreira. Como é que é medido isso? Através de cursos profissionalizantes, ou seja, tem aquelas passas ali com cursos, não é porque eu sou linda e bonita que eu acho inteligente, não, porque eles também servem para minha evolução funcional. Quanto mais conhecimento, mais coisas realizar, mais fácil eu consigo uma evolução, tanto na prefeitura quanto no Estado. Então, por isso, façam esses cursinhos, guardem todos os certificados, façam como eu fiz aqui. Eu tenho a minha pastinha aqui. Ó. Eu tenho a minha pastinha. Vou pegar uma que eu tenho outras três lá. Tudo meu tá aqui, ó, guardado, bem bonitinho. Tudo, ó. Tudo. Guardo tudo. 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 Até etiqueta. Etiqueta. Eu coloco etiqueta aqui, tudo. Tudo. Eu faço ele ficar bonitinho. Por quê? Porque isso faz parte do meu plano de carreira, né? E ele também, para o plano de carreira, ele toma como referência o piso salarial nacional profissional. Só que a gente sabe que não é bem respeitado esse piso. Eu não lembro, agora eu peguei o valor, ainda pensei, não vou gravar, porque eu guardo, eu lembrei, eu falei, vou lembrar, mas não lembro. Piso nacional do magistério. O piso nacional está em R$ 2.557, aliás,
R$ 2.886,24. Esse valor é equivalente a 30 horas trabalhadas, né? 30 horas aula. Tá? Por que 30 horas aula? Porque cada aula tem 45 minutos. Então, por isso que a gente não ganha tão mal, a gente não ganha tão mal, a gente ganha bem, né? Mas a gente poderia ganhar um pouco melhor. Então é óbvio, não ganha esse valor, eu ganho esse valor na prefeitura, né? Com mais outras coisas que adicionam, né? Isso é o piso. Já o Estado é óbvio, eu não ganho isso, porque eu trabalho 18, né? Então vou ganhar menos. Mas esse é o piso que deve ser observado e aplicado. É realizado por todos, mesmo no cálculo meu do Estado? Não, não é realizado. É importante lembrar que esse piso ele não engloba o salário dos professores do particular. Não. Quem faz esse piso de valores no particular são os sindicatos, né? São os sindicatos das escolas particulares. Né? É diferente do MEC, que determina, porque, afinal de contas, o ensino público é um ensino oficial. Tá? Então, ele não nem sempre é, realizado, é respeitado. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano, é esse valor mesmo, por 30 horas. Eu teria que ver no meu Lerite. E tem lá o piso nacional lá. Né? Mas, se eu não me engano, é esse valor mesmo. Né? Ou se não for, bem pouquinho a diferença, bem pouquinho, mas é referente a 30 horas. 30 horas, a aula refere-se a um período completo. Né? 6 aulas de 45 minutos. 6 vezes 5, né? Porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 30 aulas. Tá? Então, por isso que nem sempre é respeitado, nem sempre. A coisa falou que o dessa pasta, mas ó, essa pasta aí estou montando já tem 20 anos. Antes mesmo de trabalhar como professor, já vim montando ela. Óbvio, dessa forma, não, essa forma já tem acho que uns 2 anos, né? Mas a de curso e tudo mais, estou montando bem aos poucos. Né? Mas vocês terão pasta sim, né? Façam isso, organizem. Guardem tudo, esses certificados. Abra uma nuvem. Eu tenho todos os meus certificados, eu tenho cópia na minha nuvem. Tudo, de tudo, todos os cursos, sem exceção. Todos os cursos, seminários, enfim, tudo. Está tudo ali, mas eu tenho cópia aqui. Então, se alguém precisar, eu mando até uma cópia. E também porque, como professores, vocês precisarão ter o currículo Lattes, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Currículo Lattes, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, currículo Lattes, né? O currículo Lattes, a plataforma Lattes, ele vai funcionar como um registro seu. O seu currículo que você apresenta como professor tem que estar aqui no currículo Lattes, né? Hoje você vê aqui que cadastra um novo currículo. Já podem fazer isso, inclusive, tá? Mas aqui, ó, eu já tenho vários cursos, já entra aqui. E aí, ó, eu tenho aqui, ó, meu currículo lá, tem a minha foto, aqui, né? Aí eu consigo depois imprimir meu currículo aqui. Então, tudo isso, inclusive o currículo Lattes, também vem. Ele é público, esse currículo, né? Esse currículo está lá no online. Está bem trazendo tudo, ó, tudo que eu fiz. Ele é público. Por quê? Eu posso imprimir isso aqui, e posso apenas mandar meu e-mail ou um link, né, para a pessoa pesquisar. Então, é algo que você precisa trabalhar e tudo mais. E isso está muito ligado à questão das políticas públicas para, para a valorização dos professores. Né? E só reforçando, a formação, né, esses conteúdos que você acaba visualizando, e a valorização dos professores são necessárias para se oportunizar a qualidade da educação. Porque se o professor ganha relativamente bem,
Isso implica que ele vai trabalhar motivado, eu ia dizer feliz, mas não. Porque se você trabalha com o que gosta, você acaba nem sentindo que trabalha. Você gosta, simplesmente. Mas é trabalho, porque você troca o seu momento por dinheiro. É trabalho. Mas você faz com maior vontade. Então, quando você ganha para fazer isso e é recompensado, você realiza o seu trabalho com qualidade. Né? Isso reflete, inclusive, na sua praxis. E isso é muito importante ser levado em conta. Né? FNDE e os programas educacionais. FNDE é um fundo que capta recursos financeiros para implementação de projetos educacionais e de assistência ao estudante. Né? A função do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também é responsável por financiar programas e projetos educacionais. Nós temos alguns programas que são os mais famosos. O primeiro é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O dinheiro da alimentação, da comida que a criança come, por isso que o pessoal está querendo muito cartão da Prefeitura de São Paulo, né? Não é a escola que compra a comida. O FDE, né, o FNDE, manda esse dinheiro para que seja exclusivamente comprada a comida da criança, para que elas possam se alimentar. Inclusive, tem até algumas regras para que isso funcione. Para vocês terem uma ideia, 30% do valor da comida que é gastado com a alimentação da criança precisa vir obrigatoriamente de uma agricultura familiar. Então, ela também não só ajuda a garantir a alimentação, né, a merenda úmida, né, mas também garantir a subsistência de outras pessoas ao entorno do ambiente escolar, ali da comunidade. É claro, por exemplo, onde eu moro, não tem roça, né? Aqui na Vila Prudente não tem roça, mas é comprada essa alimentação da escola ali, que eu dou aula aqui no estado, ela é comprada, vem de algum canto aqui da região, mas vem pela prefeitura, né? Mesmo no estado vem pela prefeitura, ela vem para a prefeitura, é comprado através desses microprodutores, né? Da agricultura familiar. O programa Dinheiro Direto na Escola, ou seja, o dinheiro que a escola recebe, ela passa pela Secretaria de Educação, mas ela é encaminhada diretamente para a escola para comprar aqueles insumos que ela precisa. O diretor não vê esse dinheiro em espécie, não vê. Assim como a Secretaria de Educação também não. Ele apenas faz o repasse do dinheiro, né, faz o repasse, para que sejam comprados todos os materiais necessários para a escola, além também da própria reforma. Temos também o Programa Nacional da Biblioteca da Escola. Eu não tenho mais nenhum. Mas todos os livros da escola vem lá um logotipo do FNDE. Né? Por quê? Porque eles foram comprados através desses recursos, né? Ou seja, ele é mais barato, ele é comprado em grande lote com as editoras, é distribuído de forma teoricamente igual para todas elas, né? Isso depende também da quantidade de alunos. Para quê? Porque é necessário que as crianças tenham acesso a livros para didática, não só livro didático, né? Então, se ele vai chegar numa escola que tem uma biblioteca, ele precisa ter o mínimo de apresentável, precisa ter lá o conteúdo, enfim, da escola, lá o material que possa ser trabalhado. Os programas educacionais também englobam o programa de transporte escolar. Note, programa de transporte escolar são aqueles ônibus amarelo, micro-ônibus com a faixa em preto escrito escolar. Esse é o programa de transporte escolar. É claro, algumas prefeituras ou até mesmo Estado, por falta desses ônibus, né, esses prestadores, eles podem contratar as vans escolares, mas é mais difícil. Geralmente tem o transporte escolar. Além disso, ele vem através do subsídio, por exemplo, do bilhete único do estudante. Tem alguns bilhetes únicos que não é cobrado nada do estudante, né? Ele vai lá, faz o bilhete de graça, né? Ele só precisa frequentar a escola. E isso também vem subsidiado através dos programas de transporte escolar.
Programas Brasil Profissionalizado, esse daí são os cursos profissionalizantes, né? Então, ele vai surgir através das escolas técnicas, né? E agora, né, mais recentemente pelo Estado, através do Nova Educação. Parece que a prefeitura também irá adotar o Nova Educação, né? E o programa Formação pela Escola, né? Esses programas de formação pela escola são algumas ações que são realizadas, às vezes, para professores dentro do seu ambiente da escola, né? Ou seja, ele não precisa ir a outro lugar para ter essa formação, né? Então, ela é utilizada para a estrutura da escola, geralmente com um grupo de professores, e vem através dos projetos educacionais para serem aplicados lá. Então, não é simplesmente, vou fazer um curso X para 10 professores. Não. Precisa fazer o curso X para fazer esse projeto X, porque precisa mostrar que deu certo ou não. Sempre vai ser obrigada a mostrar que deu certo. Esse sorriso lindo, maravilhoso, que tudo deu certo. Mas ele vem através do programa Formação pela Escola. E a resolução, essas análises, esses programas, elas devem ser acompanhadas de um plano de ações articuladas, né? Então, tudo ela precisa ser, por exemplo, esses 6 programas que eu citei, são os 6 principais, né? E cada cidade pode ter, ou até mesmo cada escola pode ter o seu próprio nome, elas precisam estar articuladas por quê? Porque são os mínimos para que haja igualdade de educação para todos. E quando a gente fala o mínimo, é o mínimo mesmo. Né? É algo que, para que a criança e até mesmo o professor se sinta motivado, um a aprender e o outro a ensinar. E ensinar, no caso do professor, não implica dizer que é apenas passar o conteúdo. Não, ele vai participar, vai mediar esse conhecimento. E assim também a criança, quando ele vai começar a aprender, ele precisa entender que ele é um sujeito autônomo, que ele vai ser protagonista dessa educação. Só que isso, para acontecer, precisa de quê? Políticas públicas. É isso que facilita todo o Brasil. Então, não, claro que eu não vou dizer, vocês criticam. Não, não é isso. Quando as pessoas criticam a educação, especialmente a pública, me dói. Porque a educação pública, de fato, ela tem vários problemas. Ela realmente pode até não ser tão determinada como uma escola particular, mas ela vem tentando cumprir o seu papel. Quem vai fazer a mudança não são os alunos, somos nós, professores. Porque a gente tem que acreditar em todos os projetos e tudo aquilo que a gente tem que nos é oferecido. Nada é difícil, nada é difícil. Tudo é novo, mas nada é difícil. E isso eu espero que vocês mantenham no seu fazer docente, quando vocês chegarem lá para trabalhar depois de formadas. Não quero que lembre assim, o Lucas falou isso. Não. Eu quero que vocês olhem para a educação, para o ensino que vocês podem trabalhar e vejam com orgulho. Vou fazer parte de uma mudança. Mínima, mas vou fazer uma mudança. Para terminar essa aula, especialmente com essa última coisa que eu falei, eu vou lembrar uma citação não, uma historinha que eu vi que mostra bem quem somos nós, professores, na educação. Certa vez, uma floresta começou a pegar fogo, né? E o que acontece quando as florestas pegam fogo? Todos os bichos correm para se proteger, né? Nisso, todo mundo saiu correndo, porque estava vindo fogo, para se salvar e tudo mais. Porém, o leão, ele ficou achando estranho, porque estava vendo um beija-flor indo de um lado para o outro, voltando e saindo e voltando para o fogo, mas era o mesmo beija-flor, né? Ele ficou intrigado, e quando o beija-flor passou de volta, ele perguntou, mas beija-flor, o beija-flor estava pegando um pouquinho de água e jogando no fogo. E ele achou engraçado isso, né? Nadinha de água, nem nada. Ele chegou e achou engraçado. Por que você está fazendo isso? Assim, eu estou tentando salvar a mata, nosso lar. Mas você. Aí o leão, ficou um pouquinho de água. O leão ele começou a caçoar, mas você acha que esse pouquinho vai ajudar a apagar o fogo? Aí o beija-flor virou para ele e falou: pode até não conseguir apagar, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte.
E isso é muito importante quando a gente está na educação, tá bom? Gente, alguma pergunta que vocês queiram realizar? Hum? Então tá ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Então, por hoje, é só nessa disciplina.